Olá, participante da FUNCEF, olá você que tem acompanhado o nosso podcast Sem Economês, estamos de volta. O mundo está pedindo a volta do Sem Economês porque as notícias não param. Hoje, junto com meu amigo Rafael Coimbra, junto com a Camila aqui, Camila Canedo, a gente vai conversar um pouco sobre tarifaço do Trump, guerra do Irã, atividade econômica do Brasil, enfim, tem para todos os gostos. Eu espero que vocês acompanhem e que a gente possa ajudar também a fazer essa leitura de cenário de noticiário, né? Mas antes, vamos começar com uma notícia boa. Mais uma vez essa turma aqui ganhou prêmio. Fala um pouco aí para nós, Camila Coimbra, que prêmio foi esse dessa vez? Nosso top 5, a gente ficou mais uma vez aí no top 5 do Banco Central, do Focus, dessa vez com 3 aí posições. A gente ficou em 4º lugar para o IPCA geral, agora no mês de junho. Primeiro lugar no IPCA sexta, médio prazo, e primeiro lugar de Selic, né, Coimbra? É isso, assim, mais uma vez a gente aparece no Focus, né? Obrigado, Eduardo, obrigado, Camila, a todos que estão assistindo, é um prazer fazer esse podcast aqui com vocês novamente. Hoje tem bastante assunto, né? E a gente já abre com essa boa notícia, né? Mais uma vez a gente figurando ali entre as principais instituições financeiras ali do Banco Central, né? Nas projeções. Quem fica em 3 projeções pede música ou não, Coimbra? Eu acho que pode pedir música, Pede né? música eu não vou... no podcast eu da vou deixar FUNCEF. a música para Camila. Eu vou passar. Até deixa eu fazer um comentário rápido, eu queria ouvir de vocês. A gente sempre fala isso porque todas as vezes que a gente divulga isso, alguém fala assim, o que isso muda na minha vida? Muda bastante, né, pessoal? A gente sempre tem que lembrar que os nossos analistas de investimentos, essa equipe premiadíssima aqui, que faz as projeções que ajudam a balizar a política de investimentos, decisões táticas, né? Aí ao longo do ano de investimentos, é isso, não é? Isso mesmo. Eu nem me apresentei, desculpa, pessoal. Boa tarde aí. Sou Camila Canedo, aqui da área de cenários, junto com o Rafael Coimbra. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, fazendo conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem desse episódio. Como o Eduardo comentou, né? Então, por que é importante a gente ficar no top 5 e ficar no Focus aí do Banco Central? Significa que as nossas projeções estão ficando bem perto, bem aproximadas e condizentes com o realizado, né? Dos indicadores, como o IPCA, que foi o nosso caso do top 5, como o Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E isso é muito importante, visto que os nossos planos aqui na Fundação são balizados por todos esses indicadores, perseguem metas que também são correlacionadas com a inflação. Nós temos aí uma carteira imensa de títulos públicos aqui na Fundação, ou seja, taxa de juros também influencia nisso tudo. Então, essa é a importância do Top 5 para a gente, mostrar que nós estamos bem perto de prever aí o que está sendo realizado. Antecipadamente. A gente não acertou o Mundial de Clubes, o campeão ainda, mas o resto... Até porque é o seguinte, né, pessoal? É fácil acertar as coisas quando tá tudo meio controlado, mas nós estamos falando de um ano de 25 aí que aparentemente todo dia tem uma manchete nova. Por exemplo, hoje a gente estava se preparando para gravar e o Coimbra estava vendo gráficos para falar sobre o tarifaço do Trump, né? Na véspera da nossa gravação aqui, chegou essa carta ao Brasil anunciando um tarifaço para o Brasil de 50%. Fala um pouquinho para nós, Coimbra, e aí? A gente pega um pouco de surpresa, né, digamos assim, com essa tarifa de 50% de importação, né, dos produtos brasileiros, né? Vai começar a valer a partir de 1º de agosto, então o Brasil e os Estados Unidos ainda tem até 1º de agosto para negociar essa tarifa, né? Eu espero que a gente chegue num acordo, né? Seria muito ruim, né? Uma tarifa de 50% para o Brasil, né? Ia prejudicar muito as nossas exportações para os Estados Unidos, né? Então, acho que o caminho é negociar, né? Para a gente chegar num acordo e evitar problemas maiores também. É melhor negociar do que tentar impor uma tarifa igual aqui. Assim, a gente pode tentar também retaliação, só que isso teria efeitos negativos para a economia, né? A gente não consegue medir ainda qual seria o impacto, né? Mas, assim, se a gente retaliar também essa tarifa de 50%, se a gente começar a aplicar uma tarifa de importação dos produtos americanos também,
a gente sofreria bastante, né? Sem dúvida teria um impacto negativo na nossa economia também. No nosso ranking de balança comercial, de parceiros comerciais, os Estados Unidos hoje estão em que colocação? É o segundo. Em primeiro a China, em segundo vem os Estados Unidos, em terceiro a Argentina, né, até 2024. Tem uma coisa que eu acho que Camila também ajuda aqui, Camila. O pessoal da imprensa escreve de um jeito, meus colegas, a gente escreve de um jeito às vezes. Eu também não me apresentei, né? Eu sou Eduardo, sou da comunicação da FUNCEF e eu represento vocês, participantes, que são de humanas como eu e às vezes se perdem nesses números e gráficos todos, né? Mas falando sério, por exemplo, a notícia vem assim, olha, a manchete vem assim, olha, Estados Unidos vão impor tarifa de 50% ao Brasil. Parece que é a gente que está pagando essa tarifa, mas não é isso, Não. né? Significa que o americano que for comprar o produto brasileiro vai pagar esse adicional. Na verdade, o Trump está subindo barreira nos Estados Unidos, né? Isso prejudica os exportadores, né, brasileiros, né, a nossa exportação para os Estados Unidos. Só que aí, caso haja retaliação também, né, que é uma possibilidade, né, o governo brasileiro retaliar, né, e aplicar também uma tarifa de 50%, aí nós pagaríamos, né, a conta chegaria no nosso bolso também. A lógica é que se você põe essa tarifa extra, fica mais competitivo ou melhor comprar um produto interno americano, em tese. Sim, é uma medida protecionista, né? Porque aí a gente volta naquela lei básica lá de oferta e demanda da economia. Se o Trump está aumentando a tarifa para comprar alguma coisa aqui do Brasil, o consumidor lá vai falar assim, não vou comprar porque eu vou ter que pagar uma tarifa absurda. Então, eu prefiro comprar do meu mercado interno ou de outro lugar. E por que isso afeta a gente, apesar de que não é a gente que está pagando? Porque justamente cai a demanda pelos nossos produtos. Então, afeta o Brasil nesse quesito que vai ficar com oferta maior do que a demanda. Enfim. Eu já vi reclamações, já vi o pessoal estimando Embraer, né? Aviação brasileira, sim. Agronegócio com certeza. A Embraer, porque, embora ela produza nos Estados Unidos, né, parte da produção também está aqui no Brasil, então ela exporta, né, parte dos aviões para os Estados Unidos, né, e faz a montagem do avião lá nos Estados Unidos, na fábrica dos Estados Unidos, né? Então, há essa troca também, né? Assim como o que é produzido aqui, montado aqui no Brasil, também tem parques, né, da aeronave que são fabricados nos Estados Unidos, né? Então, toda uma cadeia, no primeiro momento, toda uma cadeia produtiva seria impactada, né? Sim. Agora, tem a seguinte questão, né? Os detratores do Trump nos Estados Unidos inventaram a sigla TACO, né? Que diz que o Trump always chickens out. O Trump sempre dá para trás, ele só faz isso e depois recua. E tem um pessoal dizendo que não, apesar de parecer uma coisa assim meio doidaça, tem funcionado porque tem botado os países para negociar com os Estados Unidos. Sim. Como é que vocês estão vendo isso, assim? Assim, a princípio ele tem adotado uma posição bem agressiva, né? Então ele impõe uma tarifa altíssima, mas ele abre espaço para negociação e em alguns casos tem funcionado, assim, tem chegado no meio termo, né? Mas no caso da China, por exemplo, né? Chegou a ter uma tarifa de 100%, recuou agora para cerca de 48%, né? A tarifa média efetiva. Mas nem sempre é assim, né? Depende, né? Vai de país para país, né? O poder de barganha também de cada país, né? Então é uma política complicada aí, mas a postura do Trump tem sido essa, ele tem sido bem agressivo, né? No início, mas tem aberto espaço para negociação, né? Então teremos emoções até 1º de agosto. Sim, a gente ainda não consegue determinar qual que vai ser o impacto aqui para a gente, né? Para a nossa economia, né? Agora, falando em impacto, né, o noticiário que está bem carregado, ele teve nos últimos dias bastante informação sobre a guerra, o conflito ali Irã-Israel, né, num ambiente que já está muito conturbado, mais do que o normal no Oriente Médio. Ia ser legal, acho que vocês falarem um pouquinho de como esse conflito afeta a economia global e como isso respinga aqui, né, na nossa carteira de investimentos, né? Foi um conflito, acho que durou cerca de 12 dias, né? Até chamado de conflito dos 12 dias. A princípio, a preocupação com o preço do petróleo, né? Então,
Com o conflito houve um aumento do barril de petróleo, mas com a solução que a gente pode chamar, acho que de temporária, né, o acordo de paz temporário, o preço já voltou, né, então a gente tira esse risco, digamos assim, para os preços, né, principalmente dos combustíveis, né, embora a gente tenha impacto também, esse impacto do petróleo passa por outros produtos também, né, e custo do frete, enfim, né, afeta toda uma cadeia da economia. Mas então por hora a gente afastou um pouco esse risco de aumento do combustível, né, do petróleo. Então, de alguma maneira, toda vez que tiver um conflito ali, sempre vai afetar o mercado mundial de petróleo, né? Sim, embora, né, os Estados Unidos hoje seja o maior produtor de petróleo no mundo, né, não seja tão dependente como já foi no passado, né, e o Brasil também, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né, mas mesmo assim um conflito naquela região, né, continua sendo uma região importante ali de produção e de escoamento de petróleo no mundo, né, um importante fornecedor de petróleo para outros países no mundo, então isso acaba afetando o preço internacional do petróleo, né. Por mais que a gente tenha a produção interna, né, e por mais que os Estados Unidos, que é um intermediador desse conflito, também seja hoje um país autossuficiente de petróleo. E até é bom a gente frisar um pouco isso, porque o Brasil tem essa questão, às vezes confunde as pessoas, né? A gente tem uma produção enorme de petróleo, e nosso gargalo é o refino de petróleo, né? Exatamente. A gente precisa comprar gasolina, né? Uhum. A gente manda para fora e compra, é o nosso... Sim. E o petróleo que é extraído aqui da costa brasileira é um petróleo mais bruto, né? Digamos assim, é mais difícil de refinar, né? Tem um custo maior, né? Para o refino, né? Então... Tem essa questão também, né? O custo de refino do petróleo aqui produzido no Brasil é um pouco maior. E tem a questão também da capacidade, como você bem disse, a gente não consegue refinar todo o petróleo que a gente produz aqui para atender, né, toda a demanda por combustível, né? Gasolina e diesel, né? Sobretudo diesel, né? A gente não tem essa capacidade ainda, né? Interessante a gente estar falando dos Estados Unidos, né? Camila e Coimbra, mas teve toda uma conversa, a gente até conversou sobre isso já, sobre a atividade econômica americana, a Bolsa Americana, que é um bom termômetro lá da economia, né? Teve uma queda, mas parece que estabilizou, já voltou a ter ganhos, assim, depois de toda essa história do tarifaço. Como é que segue a economia americana, né? O mercado de trabalho americano me parece que está vivendo um momento aquecidíssimo, né? Eu vi... uma estatística aí está no pleno emprego, né? Como é que está a situação? O payroll está bastante forte, o payroll é a criação de vagas, né, de empregos no setor privado americano. Então, a gente teve esse dado também, saiu recentemente agora, para o último mês, e veio bem forte. Então, já entra também um pouco na questão de taxa de juros americana, né, que também está em um patamar, assim, considerado elevado para os Estados Unidos. Então, tudo isso coloca também um pouco esse receio, porque o Trump acha que as taxas de juros estão altas, só que o mercado de trabalho americano está resiliente, a economia está forte, então não tem muito espaço para você reduzir, mas aí vai reduzir, não vai, enfim. O fato o mercado de trabalho está bem resiliente, a economia americana está resiliente. Então, a gente tem que ficar observando isso. Ainda tem toda uma preocupação com o impacto do aumento das tarifas na inflação também, né? Por isso que o Banco Central, lá, o Federal Reserve, está mais, digamos assim, cauteloso, né? Para tomar qualquer decisão de corte. Até para elaborar um pouquinho, né, pessoal? Se você diminui a concorrência do produto externo, você tem mais espaço para ter um preço mais alto de produto. É essa a lógica, né? Exatamente. Sem contar que você não consegue substituir também todos os produtos, né? Você não consegue... Às vezes você exporta um produto porque você não tem uma opção local, enfim. Então não tem como você fugir da tarifa, né? Você vai ter que pagar mais caro, né? Vai ter que pagar pela tarifa. Até interessante porque, né, tá falando do mercado de trabalho americano aquecido, porque nos Estados Unidos não funciona como no Brasil, que existe indexador de aumento do salário, né? Os aumentos de salário são negociados
né, livremente, e os empregados têm recebido reajuste, né? O salário mínimo americano por hora tem aumentado, né, justamente porque o mercado está aquecidíssimo, né, Camila? Perfeito. Quando você está com o mercado de trabalho aquecido, o trabalhador ele está com um poder de barganha ali maior do que a demanda, né, que seriam os empregadores. Então, você consegue negociar isso mais fácil, você consegue deixar um emprego que você não está satisfeito por outro mais facilmente. Você tem essa possibilidade, por isso que ocorre isso. Inclusive, a taxa de demissão voluntária também nos Estados Unidos tem aumentado, né? Uma curiosidade também sobre o salário mínimo nos Estados Unidos é que lá é definido por estado, né? Não tem um salário mínimo, digamos assim, federal, né? Cada estado determina um salário mínimo. Bem ao estilo americano, cada um decide o seu. E mesmo com esses aumentos, as empresas estão reclamando, né? Da falta de mão de obra, grandes empresas americanas, né? Sim, e tem a questão também, a política imigratória, né, do Trump, né? Que pode pressionar ainda mais a mão de obra, né? Sobretudo ali para setores que demandam uma mão de obra menos qualificada, né? Que geralmente são os setores que absorvem essa mão de obra de imigrantes, né? Por enquanto, a gente não tem visto ainda, né, uma pressão nesse aspecto, né? Mas é algo que a gente está acompanhando, né? Mais setores de construção civil, né? Varejo, enfim, são setores que geralmente absorvem essa mão de obra imigrante. Por enquanto, sem pressão, mas a gente segue acompanhando. Até porque, sempre lembrando, né, nós estamos de olho no fim e ao cabo da taxa de juros americana que tem impacto no mundo inteiro, né? Se o ativo livre de risco, entre aspas, o título americano, está pagando bem, por que eu vou me arriscar em outros mares? É essa a lógica, né? Exatamente. Você tinha até comentado, né, nos Estados Unidos a bolsa lá tinha sentido um pouco no início do ano ali, uma saída de capital, né? Mas muito por essa incerteza que o tarifaço provocou, ainda provoca, né? Então, acho que ali o investidor no início do ano procurou outras alternativas também, tem procurado outras alternativas, né? Buscado algumas oportunidades na Europa, né? Nos países emergentes também. O próprio Brasil, né, se beneficiou também. A gente, embora a bolsa aqui no Brasil não esteja com a performance que a gente gostaria, mas já está melhor do que no ano passado, né? Então, o investidor também está procurando ali outras alternativas além dos Estados Unidos, né? Até cabe uma pequena explicação da nossa carteira de investimentos no exterior, né? Que ela começou o ano sentindo essas oscilações todas fora, mas já tem recuperado, né? Não sei se os participantes já viram, mas no nosso site vocês encontram o acumulado até maio que está divulgado e nós estamos vindo bem em todos os planos, batendo meta, mas assim, a tendência então, seguindo-se essa lógica, melhora também a nossa carteira, né? Que é uma carteira dos planos CD, né? E em torno de 5% da carteira, então melhora também o resultado ali, né? Portal do Transparência aí da FUNCEF, acessem, fiquem antenados, leiam as notícias, que está sempre, como o Eduardo falou, sendo postado lá. A importância da gente ter investimento exterior na carteira, né, Eduardo? Justamente também não temos, nos planos maduros a gente não tem, mas nos planos CD a gente tem, e é importante pela diversificação na carteira, aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se você derruba essa cesta, você perde tudo. Então, é bom para diversificar e olhar para o longo prazo. Os planos CDs, a gente está interessado ali. Eu sei que a gente fica, né, na vontade de olhar mês a mês, e aí bate aquele desespero quando vê um negócio negativo ou aquém do que você estava esperando que seria. Mas é isso, a gente tem que mirar no longo prazo, e no longo prazo a história se repete. Os Estados Unidos é uma economia sólida, enfim, a gente, de novo, tem que mirar sempre no longuíssimo prazo aí, que é quando a gente vier a se aposentar. Nosso dinheiro também está lá, a gente não é também alheio aos planos CDs aqui, a gente também contribui. Então, é sempre pensando aí nesse longo prazo e em diversificar a carteira. Essas divulgações são fotografias de momento, né? É interessante saber e ver, mas assim, tem sido um ano bom. Apesar de todo esse noticiário, a gente tem caminhado de uma maneira muito, muito interessante, né? Até
Tem uma coisa que vocês falam muito como economistas, que é assim, a exposição, né? Está exposta, a carteira está exposta. Então, quer dizer o seguinte, né? A nossa carteira, antes dos investimentos no exterior, era totalmente influenciada só pela economia brasileira, né? A diversificação entra aí, né? Perfeito. Fora setores também, né? A gente consegue capturar oportunidades que a gente não conseguiria aqui no Brasil, por exemplo, tecnologia, né? Inteligência artificial, né? Quantum computing, né? Que é uma tecnologia também emergente agora. Infelizmente, a gente não tem a produção, né, dessas tecnologias aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que buscar isso lá fora. E são setores que têm uma possibilidade de retorno altíssima, né? E enquanto fundo de pensão também, a gente tem outras oportunidades de investimento que na pessoa física a gente não teria, né? Devido ao tamanho da fundação, ao patrimônio da fundação também, a gente consegue acesso, não só ao investimento exterior, que eu digo, de forma geral, a gente consegue ter acesso a produtos de investimento que na pessoa física a gente jamais conseguiria ter e teria um patrimônio muito menor, uma presença muito menor, né, para ter acesso a esse tipo de investimento, de forma geral. E a gente tá caminhando aqui falando sobre o mercado de trabalho americano, atividade americana, a gente pode fazer um link já direto aqui, né, Camila? Sim. Com a atividade brasileira, porque guardadas as muitas proporções, o Brasil também tem algumas coisas que estão acontecendo muito parecidas. Nosso mercado de trabalho continua aquecido, né? Exatamente. Nosso mercado de trabalho está aquecido, como você comentou, taxa de desemprego mais baixa, criação de empregos formais lá no CAGED, que a gente olha o índice dentro do CAGED, também tá bem aquecido, tá bem forte, né? Então, vem demonstrando aí que a atividade econômica, outros índices de atividade econômica também têm demonstrado resiliência, estão vindo bem aquecidos, e a gente já está com uma taxa de juros de 15%, então fica aí esse desafio para o segundo semestre, porque a gente não está vendo um arrefecimento, e já estamos com a taxa de juros também num patamar bem elevado. Se deveria estar ou não estar é outra questão, mas que é um patamar elevado, isso a gente não pode negar que é alto. A gente já esperava alguns sinais de desaceleração agora, né? Eu acho que vai haver agora no segundo semestre, não tem como escapar, né? Quando a gente olha os dados de crédito, embora as concessões de crédito também estejam subindo, mas a inadimplência também escalando, níveis de inadimplência bem altos. Porque tá caro, né? Comprometimento de renda também das famílias com pagamento de juros, né, de dívida também bem alto. Então, acho que em algum momento a gente não vai conseguir fugir disso. Assim. Em algum momento a economia vai desacelerar, as condições financeiras muito apertadas, né? Então, em algum momento, acho que a economia vai desacelerar, né? As empresas também. O nível de inadimplência das empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas também subindo. Então, em algum momento, isso deve refletir também no mercado de trabalho, né, e na economia, né, na produção. Eu queria voltar um pouquinho só com vocês, porque a gente fala muito da taxa básica de juros, taxa básica de juros. Eu não sei se todo mundo tem essa informação, só uma explicação rápida. Ela é básica por quê? Porque a principal taxa de juros, né, a taxa de juros de referência, né, a taxa de juros que o Banco Central usa ali para controlar, né, a política monetária, né, para controlar a oferta e demanda de moeda na economia, né. Hoje não é, digamos assim, está meio em desuso falar da moeda, né, mas ele controla isso via reserva bancária, um pouco complexo aqui para a gente abordar aqui, mas é a ferramenta que o Banco Central usa para diminuir ou aumentar a quantidade de reservas no banco e, por sua vez, a quantidade de moeda na bancos, economia. né? Trabalhando com os bancos. Exatamente. É um trabalho em conjunto com o sistema financeiro, com os bancos. E o dinheiro em circulação. Essa é a taxa de referência dessas operações assim, interbancárias, né, entre o Banco Central e os bancos, né? Então, a partir daí, os bancos estipulam suas taxas também, considerando... Por isso que ela é a básica, ela é a referência primária, né? É a taxa de captação do banco, né? O custo primário de captação de qualquer banco é a taxa Selic, né? Também chamada de taxa básica de juros, né? E aí ele vai
se basear, como diz o nome básico, vai se basear em cima dessa taxa Selic, né? E aí, a partir daí, vai... Se eu estou pagando X pelo dinheiro, eu vou cobrar um X mais um tanto. Exato. Exatamente. Para ganhar intermediação custos, financeira, com né? todos, simplificando bastante, mas só para dar essa ideia, né? Esse que é o ponto. Por isso que ele tem esse impacto. Então, tudo olha para a taxa Selic, né? Quando a gente está falando de financiamento, né? O crédito que o Coimbra falou. Então, está tudo conectado com essa taxa. Como é o custo primário do banco, depois ele vai incorporando outros custos, né? A própria inadimplência que a gente falou agora há pouco, isso também vai ser incorporado na taxa. Quanto maior a inadimplência, maior vai ser a taxa que o banco vai cobrar. Tem também a margem de lucro do banco, que ele vai incorporar na taxa, né? Que é chamado de spread, né? Então, tem várias coisas que vão sendo acrescentadas a essa taxa básica para chegar na taxa que você vai pagar no seu financiamento. Tirando as camadas, você vai chegar na base da taxa básica de juros. Exatamente. Das operações Banco Central. Banco Central. Sistema financeiro, Banco Central, né? E aí, por isso também que, aí fazendo conceitos de economia, né? Por que isso contribui para uma desaceleração da economia? Quando você está com a taxa de juros muito alta, ela tanto fica atrativa para você manter o seu dinheiro no banco, porque está rendendo a essa taxa de juros, quanto o crédito fica mais caro, porque como a gente estava comentando, né, no mínimo é essa taxa de juros básica que você está pagando, né, mais um pouco que é o spread lá do banco, então fica mais caro para você tirar um crédito e querer investir em um negócio, querer movimentar o seu negócio, querer, nem que seja o consumidor final, né, querendo comprar uma geladeira, um carro novo, isso tudo fica mais caro. Então, as pessoas vão ficando mais, os empresários, as pessoas vão ficando mais retraídas com isso e desacelerando a economia, enquanto também poupam mais o seu dinheiro. Então, essa é a relação. E quem tem nos acompanhado sabe que essa fórmula nunca é simples em nenhum país, né? Você chegar numa situação ótima em que você, ao mesmo tempo, não estimula nem a inflação, mas também não segura demais a economia, né? É uma relação... Até porque, me corrijam, por favor, pergunta aqui minha... eu já li muitos especialistas falando que o próprio efeito da taxa de juros, quando se aumenta, como a nossa economia é grande pra caramba, é 6 meses lá pra frente que esse efeito começa a se fazer... Por exemplo, não é imediato, né? Não aumentou hoje a taxa, amanhã tudo mudou, né? Sim, inclusive tem sido um ponto de preocupação do Banco Central, ele tem citado, assim, digamos, a eficácia da política monetária, né? Quanto tempo demora para chegar o efeito até a economia, né? E também... A defasagem, né? Em que magnitude também, né? Tem o efeito, né? Por exemplo, o Banco Central parece um pouco surpreso, né? Com essa demora, né? Acho que, assim, não só o Banco Central, a gente também, né? Esperava uma desaceleração já da economia, né? Dado que há algum tempo que a taxa de juros vem sendo, vem sofrendo aumentos, né? Então, a gente começou um ciclo de alta já há algum tempo, enfim, está num patamar historicamente alto. Desculpa. Então, já deveria ter algum impacto aí, né? Já deveria começar a ver algum impacto agora de desaceleração da economia, o que a gente ainda é cedo ainda para falar em desaceleração, embora tenha um ou outro indicador ali que possa mostrar alguma coisa nesse sentido, mas ainda é cedo em falar em desaceleração, embora esse seja o cenário aqui para esse segundo semestre e para o ano que vem também. Mas o fato é que a gente esperava um efeito já da política monetária, né? Dado que o ciclo de alta já começou há algum tempo. A Camila falou da Portal Transparência. Lá toda semana está publicado o boletim semanal aqui dos nossos analistas mostrando as projeções da FUNCEF e tudo mais. E como é que vocês estão enxergando hoje? Como é que a equipe está enxergando hoje a taxa Selic aí para o final do ano? Tá nessa faixa, 15%? Já estão vendo cortes? Como é que... Um pouquinho menos. Com esse cenário de desaceleração que a gente vê aí, principalmente para o ano que vem, acho que no final desse ano o Banco Central já vai ter aí, digamos assim, uma brecha ali para começar a reduzir a taxa de juros, né? Então, pensando já no ano que vem, enfim, uma inflação desacelerando também, né? Os últimos números do IPCA indicam uma desaceleração, né, da inflação.
Então, acho que no ano que vem, com a desaceleração da inflação e com a atividade também sofrendo já os efeitos da política monetária, eu acho que o Banco Central também já abre uma brecha ali para o Banco Central começar a pensar em reduzir taxa de juros. Então, para o final do ano aqui, a gente já vê uma redução de 50 pontos percentuais da Selic. Então, sairia de 15 para 14,50, né, no final do ano. Mas ainda bem, é um cenário ainda com muita incerteza, né? A gente não sabe se realmente no final do ano a gente vai ter essa trajetória de desaceleração da economia que a gente espera, né? A economia tem se mostrado bem mais resiliente, por tudo que a gente falou aqui. É preliminar, né, essa projeção, a gente pode vir aí a revê-la até o final do ano, mas para quem tá no top 5 do Banco Central, acho que a gente tá indo bem. Inclusive, top 5 Selic aí, como eles falaram. Então tá ótimo, gente. Ó, esse aquecimento da economia tá mais resiliente que o Fluminense no Mundial de Clubes, né? Hein, Coimbra? Eu tô satisfeito com tô satisfeito com a campanha do meu time. Eu acho que foi uma surpresa para todos, né? Inclusive para os tricolores. Eu acho que todos estão orgulhosos, né? Tricolores e mesmo os rivais aí, tem que dar o braço a torcer, né? Que o Fluminense representou bem a América do Sul. A gente só ficou espantado com a quantidade de imposto que tem aí nessas premiações, tá vendo, pessoal? Não é só Brasil, não. Metade aí vai ficar pro Trump. Fisco vai levar aí uma parte. Né? Eu acho que tinha mais de 300 milhões de premiação, acho que no final vai sobrar só uns 200 milhões. Só? Que bom. Só. Pra mim tava ótimo. Pessoa física aqui, 1 milhãozinho já me resolvia. Então tá bom, pessoal. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Para mim passou muito rápido o papo. Foi muito bom. Quero deixar espaço para as considerações finais de vocês e já dizer o seguinte, né? A gente tá aberto para ouvir você, dar sugestões, coisas que você tem dúvidas, quiser saber. Pode deixar uma mensagem gentil nos comentários que a gente incorpora na próxima pauta. Voltaremos com certeza. Vamos falar mais um pouco na volta sobre tarifaço e outras coisas. Mas deixo aberto para vocês aí, considerações finais. Só agradecer, né? Obrigado por assistir mais esse episódio do Sem Economês. É um prazer estar aqui com a Camila, com o Eduardo. Participem aí, comentem também, façam críticas, sugestões. Enfim, a participação de vocês é importante para a gente continuar fazendo aqui o Sem Economês cada vez melhor. Obrigado. Obrigada, pessoal, pela audiência de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem nos comentários dúvidas, reclamações, de forma gentil, como o Eduardo disse. Mas estamos abertos e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Coimbra. Obrigada, Eduardo. E nos vemos no episódio 7 agora já, né? É isso. Valeu, pessoal.